Olá viajantes, está a terminar a minha aventura aqui no Brasil. Foram 3 meses de aventura num país que já toda a gente sabe que é incrível, mas que é sem dúvida de uma energia e de uma capacidade de surpreender que é inesgotável. Devo dizer que já tinha visitado o Brasil antes, não é a minha primeira vez, mas vou com certeza a regressar mais vezes porque a cada sítio onde vamos há sempre mais coisas a descobrir e eu tenho mesmo a sensação que ainda ficou tanto por ver que é preciso voltar. Agradeço a todos os brasileiros que conheci, a todas as pessoas que fizeram esta viagem. Foi uma hospitalidade incrível e com a alegria de sempre e sobretudo com uma enorme vontade de partilhar e de ensinar aquilo que é o Brasil. E não é fácil, porque o Brasil é um país, é um grande país muito complexo e muito heterogéneo, em que para ser compreendido é preciso ter uma postura de viajante e é preciso muita humildade, sobretudo para nós portugueses, que temos a pretensão por vermos as novelas que compreendemos o Brasil. O Brasil é muito mais do que isso, é muito mais denso do que isso e é por isso que é tão fascinante. A minha segunda palavra vai sem dúvida também para os viajantes que aqui encontrei. Outras almas que, como eu, não se renderam à histeria do Covid e que vieram. Estamos a falar de pessoas de Itália, da Holanda, de Inglaterra, da Irlanda, a ver se me lembro mais alguém, da Alemanha, acho que foi isso, e dos Estados Unidos. Foram as pessoas com quem eu viajei aqui e fiz amigos que ficam para a vida, porque éramos de facto poucos estrangeiros a viajar e isso nos uniu, porque as pessoas que estão a viajar nesta altura são decididamente aquelas que não podem viver sem o fazer e que encontram maneira de o fazer. E eu dei comigo, parecia que estava a regressar ao início das viagens. Eu já viajo há muitos anos, ainda não era pop viajar. Eu lembro-me sempre, deixa-me só fazer aqui uma à parte, quando começou o Erasmus em Portugal, na minha faculdade, para ir no primeiro ou segundo ano houve uma reunião, houveram 5 pessoas que apareceram, para terem ideia, porque era visto como uma coisa negativa fazer Erasmus. E eu já dessa altura já tinha feito 2 ou 3 Interrails e é óbvio que fiz Erasmus na minha faculdade e depois hoje em dia nós evoluímos para uma sociedade muito mais aberta em que o Erasmus passou a ser quase obrigatório no currículo e em que as pessoas começaram a compreender a importância de viajar. E a certa altura tornou-se tão popular que quando eu dava por mim a viajar, muitas vezes ao lado de pessoas que parecia que não estavam a viajar. São aquelas pessoas, como eu digo aos meus grupos, que tiram uma selfie muito bonitos e muito bonitas, sorridentes, com uma criancinha ou com uma senhora no mercado, assim tudo muito colorido e muito étnico, e se esquecem de mostrar a fotografia à pessoa e se esquecem de perguntar o nome à pessoa, já para não falar, pedir autorização para tirar a foto. Mas essa incapacidade de comunicação, essa forma de viajar egocêntrica, de viajar para aparecer nas redes sociais, isso popularizou-se. E a certa altura parecíamos que éramos uma minoria, aqueles que viajavam em busca de experiências autênticas e que valorizam a realidade e que veem o outro e não apenas para cumprir metas do ego pessoal. O que aconteceu nesta minha viagem foi toda essa malta do ego pessoal ficou em casa. E aquelas pessoas que continuam a viajar são de facto viajantes genuínos e de uma enorme solidariedade e fiz grandes amigos e diverti-me mesmo. E não vou estar aqui a falar nos nomes, mas tenho de facto imensas histórias e as viagens são sempre feitas de histórias e das pessoas com quem nós nos cruzamos. Portanto, esse universo também foi muito, muito bom. E, em terceiro lugar, obviamente, vai uma palavra para aqueles que, estando aí, que não podendo viajar, tanto me apoiarem, compreenderam como isto é importante para mim. E obrigado a vocês, os que me enviaram conselhos de sítios para ir, alguns brasileiros em Portugal, muito obrigado, galera. Mandaram-me conselhos, houveram pessoas que perceberam, que disseram se eu pudesse também ir, era isso que eu se te faz feliz acho que deves fazer
e portanto eu fico mesmo, senti mesmo isso, não é? Porque os verdadeiros amigos são aqueles que se alegram com as nossas alegrias. A amizade também é isso, e no mundo cada vez mais egoísta, cada vez é mais difícil encontrar pessoas que se alegrem com a tua alegria, que se alegrem com as tuas vitórias. E portanto, quando encontro isso e quando senti isso, senti como um sinal de amizade que não vou esquecer. E pronto, e foi isso. São esses três grandes universos que fizeram esta minha grande viagem. As viagens são sempre humanas e que me fazem destes 3 meses um dos melhores da minha vida. E eu registro isso. E registro isso porque eu acho que nós não podemos defender a liberdade ou defender a dignidade humana e depois ao mínimo susto, ao mínimo medo, à mínima propaganda considerá-los valores menores. Para mim, a liberdade e a dignidade são valores primordiais. Eles antecedem muitos outros. Senão serão mesmo os mais importantes, porque não há dignidade sem liberdade. E a liberdade é um valor humano, para que o homem possa ser pleno. E se existem muitas questões que com certeza vocês, se calhar mais teóricas ou abstratas, vocês defendem, como o direito à liberdade, a autodeterminação das mulheres, a autodeterminação religiosa, a autodeterminação de tantos povos no mundo, mas também passa pela autodeterminação das pessoas de tomarem as suas decisões e do seu direito de serem livres e de exercerem essa liberdade. Eu fazer esta viagem foi eu exercer a minha liberdade. Eu não queria estar aí preso, não via qualquer vantagem nisso, não há ninguém a que eu tenha de prestar assistência, nem o próprio governo me impede de organizar viagens, etc. Portanto, não havia motivo nenhum para estar aí e eu exerci a minha liberdade de vir em viagem. E há uma frase do Gandhi que eu acho fantástica, que é: a minha vida, a minha mensagem é a minha vida. E eu acho que mais importante do que as palavras com que as pessoas enchem a boca é aquilo que de facto elas demonstram fazer com a vida que têm, com as oportunidades que têm. Portanto, estou a dizer isto porque às vezes também me cansa ver as pessoas encherem a boca que são viajantes e etc, etc, e depois ficarem tão incomodados e tão invejosos ou tão agressivos só pelo facto de eu estar em viagem e de estar a exercer o meu direito. Também não vou esquecer quem foram essas pessoas que são pequenas, e talvez tenha sido outra das vantagens da pandemia, foi fazer a mesquinhez sair à rua. Revelou, se calhar vocês também tiveram essa experiência nas vossas vidas pessoais, mas revelou-se afinal quem são os cobardolas, revelou-se quem são as pessoas que não têm valores, quem são as pessoas que são medíocres, quem são os que se agacham à primeira ordem do senhor das autoridades. Acho que tudo isso vale o que vale, mas é bom. Eu acho que é sempre bom quando nós conseguimos separar as águas e ajuda-nos a orientar em relação ao futuro. E, portanto, não deixa de ter uma certa sensação de vitória, porque toda essa gritaria e ameaças que houve nas redes sociais dos portugueses em viagem por eu estar em viagem, e é isso eu quero vos dizer mesmo na cara, sublimou cada momento de alegria que eu vivi aqui. Ela tornou os abraços que eu recebi ainda mais especiais, ela tornou os novos amigos ainda mais refrescantes, e ela fez com que eu olhasse para aqueles outros meus companheiros de viagem que, como eu, pensam de uma forma livre, com ainda mais carinho e admiração. E isso acabou por nos aproximar a todos, porque ser livre não é fácil, nunca foi. E também não é fácil ser livre nos tempos de pandemia, mas a liberdade é essencial e é um princípio que ou nós nos rendemos ou não. E, portanto, todos aqueles que possam ser livres devem exercer essa liberdade, por muito que os outros não gostem,
por muito impopular que isso possa ser no momento, mas o que fica é uma certa sensação de vitória, é uma sensação de coerência e de tranquilidade. E tudo isso deu a esta viagem, acabou por dar a esta viagem um sabor de resistência e um sabor de vitória, um sabor de liberdade ainda maior do que se não tivessem dito nada. E se não tivessem feito as ameaças que fizeram e a escandaleira que fizeram. Mas olha, cá está feita a minha grande viagem, regresso a Portugal, daqui a umas semanas com certeza que Portugal vai desconfinar e lá estarei. Se quiserem vir tomar café comigo, tenho todo o gosto de vos receber com um abraço e de vos contar estes incríveis meses de viagem. Porque todos os meses contam, todos os dias contam, todos os minutos contam. A vida é para ser celebrada e não pode ser, tem que ser regateada minuto a minuto, dia a dia, mês a mês, e haverá sempre doenças e haverá sempre quem defenda o fim das liberdades. E haverá sempre quem persiga aqueles que defendem ou que lutam por essas liberdades. Essas liberdades que não são, quero dizer, deixaram de estar na moda, mas que não são, nem sequer foram inventadas por mim. Estão na lei, estão na Constituição, são valores humanos muito mais profundos que, ou de facto, as pessoas têm, e os viajantes têm a obrigação de as ter. Têm de as ter intrinsecamente. Ou então não andam a viajar. Porque quem viaja percebe. Deixem-me dizer isto. Eu, quando viajo, passei por muitos sistemas ditatoriais. Observei muitas vezes a máquina de propaganda a funcionar em diferentes países para levar as pessoas a pensar determinados conceitos. Um dos conceitos que eu acho que existe em Portugal que é errado é a ideia de que nós fomos uns colonizadores mais brandos que os outros. E isto, até eu acreditei nisto, não é? Na escola. E ainda há quem defenda isto. E eu não digo isto com vergonha do passado português, e vocês veem o blog dos portugueses em viagem, que nós temos orgulho dos portugueses em viagem dos anos passados. Temos consciência que a história tem um tempo, tem um lugar, e portanto não tenho vergonha de ser português nem da nossa história, mas tenho consciência que todas as conquistas, todos os impérios são sempre histórias de coragem, mas também de sangue e de injustiças e de domínio. E, portanto, é muito infantil acreditarmos nessa história que somos os colonizadores mais mansinhos que os outros. E se vierem aqui ao Brasil, não há nada mais interessante do que conhecer quem perceba disso e discutir o assunto. E escutarem isso das pessoas de cá. E portanto acho que tudo isso conta, e portanto isto tudo para regressar àquela questão, nós viajantes temos algumas obrigações morais de sermos também defensores da liberdade e dos direitos humanos, porque eles são, porque ou de facto somos viajantes, ou de facto andamos a percorrer o mundo e aprendemos alguma coisa com os sítios onde vamos, compreendemos o que está a acontecer no mundo para além das modas dos mídia, compreendemos como os mídia não são em nenhum país do mundo inocentes ou independentes, compreendemos o que é a verdadeira dimensão dos problemas sociais, a verdadeira dimensão dos problemas ambientais, ou então não andamos a viajar, não é? Eu não compreendo, por exemplo, eu vou à Islândia e eu tenho fotografias, uma altura que até publiquei isso na página, em que o mesmo glaciar que os meus grupos, como o glaciar está a reduzir, é algo que os meus grupos, que eu consigo ver nas diferentes expedições, eu já publiquei isso. E, portanto, não dá para ser viajante e não acreditar na urgência climática, porque é algo que um viajante experimenta na primeira pessoa. Não dá para ser viajante e não compreender a urgência dos direitos humanos, porque conhecemos pessoas que vivem e que sobrevivem ou que foram sacrificadas
por não existirem esses direitos humanos. Não dá para ser viajante e não ser um democrata convicto e empenhado depois de ver o sofrimento das pessoas que vivem em sistemas não democráticos e de como isso não é positivo, quer sejam à esquerda ou sejam à direita. E não dá para ser viajante e não ter vontade ou capacidade crítica, não ter capacidade crítica e vontade de intervenção. E quando intervir não é saltar para o plano político, mas é sobretudo ser coerente com os nossos valores e com aquilo que acreditamos. E foi isso que eu fiz. E isso, de alguma forma, todas as reações que surgiram, todas o denegrir que veio a seguir e todos os e-mails, eu até ameaças de morte recebi, só para terem ideia. E tudo isso, de alguma forma, só me veio fortalecer aquilo que eu acredito, só veio fortalecer aquilo que eu acredito, só veio-me tomar mais consciência como a sociedade aí está doente, como as pessoas estão doentes, como as pessoas estão em sofrimento e como as pessoas estão manipuladas e perderam o contexto e a proporcionalidade das coisas. Acredito mesmo que perderam a noção da proporcionalidade, a noção do risco e a noção da importância de alguns valores, como a Constituição, como a democracia, como a responsabilidade individual e como a liberdade. Porque sim, se eu não fosse responsável, já tudo aquilo que algumas pessoas escreveram que me ia acontecer, teria acontecido, mas não aconteceu. Não aconteceu nada. Não adoeci, não conheço ninguém que tenha adoecido enfim, não vou entrar por aí. Só vos quero dizer que foi uma grande viagem. Obrigado àqueles que acompanharam. A conversa já estou aqui a falar há 17 minutos, estou aqui a ver no telemóvel. Está na altura de seguir viagem e vemos em Lisboa. Um abraço a todos. Espero que todos tenham, que as pessoas tomem noção que todos temos o que a pandemia significa é um enorme ataque a valores muito importantes como a liberdade e a viagem. A viagem também é um valor, sobretudo a viagem no formato português em viagem, que é um formato de aprendizagem, de contacto direto com as realidades locais e não um formato protegido dentro da bolha, dentro do autocarro e do resort que fala a nossa língua. Portanto, essa viagem está de facto sob ameaça e a liberdade está sob ameaça. E eu lamento que não ver outros viajantes a tomarem uma atitude clara em defesa disso, porque o mundo precisa de viajantes. As viagens mudaram o mundo. É também muito importante perceber isto. Sempre que as pessoas viajam em contacto direto, elas acabam por fazer duas coisas. A primeira é serem um exemplo para as sociedades que as estão a receber de formas diferentes de agir e de pensar e de atuar. Por exemplo, a igualdade das mulheres eu acho que é um exemplo crasso disso, não é? Quando eu vou a um país muito conservador, eu percebo que num grupo, os nossos grupos são sempre heterogéneos, verem a forma como as mulheres são também líderes, a forma como os homens e as mulheres interagem, não existe ali qualquer objetivo pedagógico, mas estamos a passar uma mensagem de igualdade e estamos a passar uma mensagem de respeito. E estamos também, muitas vezes, a fazer com que aquele grupo fique sensibilizado para o outro lado de questões culturais e para outras formas de viver, que fazem com que também nós, quando regressamos a Portugal, sejamos capazes de questionar as soluções que existem na nossa sociedade como sendo as mais válidas ou as melhores. E a verdade é que muitas vezes até podemos concluir que são, ou que para nós são. Mas a ideia de questionar, ela só por si é essencial. E isso as viagens fazem-no e é muito importante que essas viagens, lutarmos por esse direito da viagem e, sobretudo,
porque essa vontade e esse crescimento humano, essa possibilidade de viajar, não seja de repente apagada ou omitida como sendo por tão desconfortável que é, porque acaba por ser uma forma desconfortável para todos os poderes instalados, que as pessoas de repente andem a viajar de um sítio para o outro, a contatar diretamente umas com as outras e a porem em questão as decisões que existem nos seus países. O mundo pode existir sem viagens, as sociedades já o foram, não é uma... foi um processo muito recente na nossa história humana, de repente termos tantas comunidades tão expostas umas às outras, com tanta proximidade e com a capacidade de comunicarem entre si e de manterem esses contactos, porque as redes sociais significam isso, mesmo depois de regressarem. Porque o que acontece numa amizade entre um português e um iraniano não é só aqueles 10 dias de viagem, é a amizade que começa aí e que obriga o português a compreender melhor a visão do que se passa no Irão e obriga o iraniano também, leva o iraniano também a desmistificar a ideia que poderá ter do Ocidente. Portanto, as viagens mudaram o mundo nos últimos tempos, tiveram um impacto enorme. Os viajantes tiveram um impacto enorme e nem sempre confortável. E aumentando o nível de exigência. Quando eu penso nas gerações que foram, voltando ao que vos falei do Erasmus, que regressaram a Portugal depois de um ano ou dois a morar com outros estudantes do resto da Europa, isso teve com certeza um impacto muito grande na nossa sociedade, na nossa política, na nossa cultura, porque esses jovens que viram outras formas de viver e aprenderam outras formas de viver, obviamente que regressaram muito mais equipados para questionar um país que continua, porque essa é a minha opinião, embora existem como que bolsas de ar fresco ou bolhas, continuamos um país muito atrasado em muitas áreas e muito conservador. O Erasmus foi determinante para mudar as gerações mais jovens e as expor a outras formas de vida. O Erasmus tem que regressar. Eu não vejo isso no discurso político. O Erasmus tem que regressar. Nós precisamos que os miúdos voltem a viajar e a fazer interrail e a dividir as suas paixões de juventude por outros países para que possam enriquecer e questionar aquilo que até nós, pensamos que é o melhor para eles, para que de facto a sociedade portuguesa seja mais forte, seja refrescada e seja mais aberta e possamos todos progredir, porque não há progresso com toda a gente fechada em casa, e quando não há progresso há retrocesso. Não dá para congelar a evolução social e económica do país. Portanto, há muito trabalho a fazer e com certeza que nesse trabalho a fazer os viajantes têm o seu papel, como promovendo essa troca e sendo um sinal da importância de continuarmos em viagem, de continuarmos abertos aos outros. Isso eu gostava de não ser o único a fazê-lo, mas fiz a minha parte e portanto posso regressar a casa, que eu vou regressar devagarinho, não vai ser muito depressa, mas posso regressar a casa realizado e feliz, porque tive de facto uns 3 meses muito bonitos. Isso vocês podem ver nas fotos. Eu depois não dei muito tempo às fotografias e às redes sociais, porque de facto, quando eu viajo com vocês, com os meus grupos, muitas vezes é muito importante estar a publicar aquilo que nós estamos a fazer, porque há pessoas interessadas, para as pessoas saberem o tipo de expedição que vão encontrar, conhecerem o conceito, etc. Durante estes 3 meses não havia muito essa pressão e eu pude também respirar um bocadinho das redes sociais e focar-me mais em tudo aquilo que tinha para aprender aqui no Brasil, porque há muito a aprender aqui no Brasil e na conviver com os meus companheiros de viagem e com estas pessoas maravilhosas a quem devo tanto. Portanto, é com muita gratidão ao Brasil, é com muita alegria dos novos amigos que fiz, é com uma sensação, parece que fiquei um homem maior, que todas estas praias intermináveis e
e as cachoeiras e tudo isto, todos estes rituais e tanta música, tudo isto me fez de mim um homem maior e eu sinto-me muito grato por isso. Um abraço a todos, boas viagens, até já.